Os pais têm ainda uma missão a realizar. E esta tristeza, essa depressão, essa revolta pela perda do ente querido, muitas vezes paralisa a vida dos pais. Como muitas vezes muitos se encontram nessa situação. Perdeu o ente querido, a pessoa diz que perdeu a si mesma. Então ela deixa de trabalhar, deixa de ter motivação de vida. E está, de certa forma, se suicidando aos poucos. E às vezes até ansiando desencarnar para encontrar aquele ente querido no mundo espiritual. E eu já aviso que não encontrará, porque vai desencarnar numa situação lamentável, vai desencarnar numa situação difícil, não vai poder encontrar esse ente querido, porque não desencarnou no momento certo, oportuno que Deus permitiu. Então o Alex está advertindo o pai: pai, chega de chorar. Mãe, chega de chorar. Você que está me ouvindo agora, chega de chorar. Chega de revoltar. Chega de blasfemar. Vamos retomar a nossa vida. E é exatamente esse segundo ponto que o Alex fala para o filho através de Chico Xavier. Não permita, pai, que a tristeza lhe ensombre o espírito. A tristeza é uma sombra. Veja que interessante o espírito aqui falando. A tristeza é uma sombra que se abate sobre nós e não permite que a nossa vida se alegre, que a nossa vida caminhe adiante, que a nossa vida respire num clima de alegria, de felicidade. Então veja, e a morte de um ente querido, claro, passado aquele período inicial de a gente se acostumar com a ideia de que o nosso ente amado viajou e nós vamos ficar um tempo sem vê-lo. Depois desse tempo, nós nos acostumamos e temos a certeza de que nosso filho continua vivo, nosso ente querido continua vivo, em outro local, fazendo as suas experiências, os seus progressos. Como certa feita uma mãe me disse, eu perguntei a ela: quantos filhos a senhora tem? E ela me respondeu assim: tenho 2 filhos, um aqui encarnado e o outro no mundo espiritual. Veja que beleza que esta mãe está falando. Que lição ela nos dá. Tenho 2 filhos. Então, ela sente que não perdeu o filho. Ele está no mundo espiritual, mas continua sendo meu filho. Continuo tendo amor por ele. Aliás, é o amor que nos dá a intuição de saber que a morte não existe. Se está dentro de nós o amor como o sentimento mais sublime, se Deus é amor, como está lá no Evangelho de São João, nós podemos entender que a morte é incompatível com o amor. Porque Deus seria extremamente injusto em nos criar por amor e com amor e nos dar o amor, o sentimento do amor, se Ele nos permitiria depois, na sua obra da criação, que os seres a quem amamos partissem, desaparecessem, como fumaças ao vento. Então é inconcebível. Quem acredita em Deus não pode acreditar que a morte é o fim. Claro, sentimos a separação, mas não nos entristecemos por toda a vida, pelo resto da vida. Porque temos a certeza do reencontro. Temos a certeza que esse Espírito vive, que está junto de nós, próximo a nós, está ligado a nós. E a terceira recomendação que o filho dá ao pai: pai, preciso da sua tranquilidade e da sua força de pai e companheiro. Olha o que o filho está dizendo. Preciso da sua tranquilidade e da sua força de pai. Ou seja, o filho no mundo espiritual continua sendo filho, precisando do apoio do pai. Então, quando nós nos entristecemos, nos deprimimos, nos revoltamos, estamos negando aos entes queridos a força do nosso apoio espiritual. Porque a morte separa o corpo, mas não separa os laços afetivos, os laços da emoção, os laços do amor que se fundiram um dia. Esses laços são inquebrantáveis. E esses laços permanecem para sempre. E não se rompem. E esses laços permitem que um sinta ao outro. Que o espírito que está no mundo espiritual
ele sente tudo aquilo que se passa na cabeça, na mente e no coração daqueles a quem ele amou e que estão hoje no mundo material. Por isso que a tristeza do pai entristece o filho no mundo espiritual. Por isso que o abatimento do pai e da mãe abatem o filho no mundo espiritual. Ele se entristece, ele se deprime, ele se revolta lá no mundo espiritual porque vê a tristeza dos que ficaram aqui na terra. E daí então surge a súplica que ele faz através de Chico Xavier: Pai, preciso da sua tranquilidade. Ou seja, a nossa tranquilidade tranquiliza os entes queridos. A nossa paz pacifica a eles. O nosso amor leva amor e tranquilidade a eles. Agora a nossa revolta os revolta, os perturba. Então de nada adianta nós levarmos uma flor no cemitério, encomendarmos uma missa, se nós estamos emitindo com os nossos pensamentos aos entes queridos pensamentos de revolta, de insatisfação, de inconformação, de depressão. O que melhor podemos fazer aos entes queridos é amá-los, é emitir-lhes pensamentos de confiança, de paz. É dizer ao ente amado em pensamento: estou com saudade de você. Você me faz falta, mas eu quero que você agora, na vida espiritual, você se adapte. Você prossiga. Prossiga estudando, prossiga trabalhando. Prossiga nas suas tarefas, prossiga crescendo. Para que um dia possamos todos nós nos reencontrarmos. Filho, papai te ama. Mamãe te ama. Aguente firme aí. Porque nós estaremos juntos. Vamos nos dar força. Porque não há coisa pior. E isso muitos espíritos escreveram através de Chico Xavier. Não há coisa pior para os espíritos que partem ver o rombo que ficou na família. A desgraça que a família acabou criando por conta da desencarnação. Veja a perturbação que é para um jovem que desencarna. Ver a situação que a família ficou. Sonhos destroçados. Sonhos aniquilados. Às vezes a família tem até outros filhos encarnados que passam a ser esquecidos. E isso perturba muito os espíritos que partem familiares. Porque sentem que a morte deles ocasionou uma desgraça. E isso é o que menos eles queriam. Daí porque então ele diz assim: preciso da sua tranquilidade e da sua força. E finalmente ele faz um pedido, mais um pedido aos pais. Diz o Alex, através da carta que enviou por Chico Xavier: Pai, lembre-me alegre e feliz. Não mentalize o meu quadro final na experiência que passou. Esteja certo de que viveremos e de que Deus só permite a perenidade da alegria. Ele está pedindo para o pai: Pai, não lembre de mim naquele momento que eu desencarnei. Ou seja, não fique pensando naquele momento que eu caí duro na praia por um colapso. Não fique lembrando do seu filho que morreu no acidente. Não fique lembrando do seu esposo nos dias da UTI. Não, aquilo já passou. O Espírito está pedindo aqui: lembre-me alegre e feliz. Vamos nos lembrar dos entes queridos, dos momentos felizes que tivemos, dos momentos agradáveis. Porque isso traz essa lembrança feliz para eles. O que o Alex está tentando fazer no mundo espiritual é se desvencilhar daqueles momentos derradeiros, difíceis. Ele precisa se esquecer disto. E cada vez que um familiar lembra, esta lembrança é levada ao espírito. E ele então tem que se lembrar outra vez daquilo que está querendo esquecer. Então estamos perturbando os nossos entes queridos a quem amamos. E se nós o amamos, devemos fazer todo o bem a eles. Nós fazemos outras tantas considerações neste livro sobre o assunto, mas eu quero encerrar
aqui estamos nos momentos finais, né, Jean? Encerrar esta mensagem com esse programa de hoje com uma mensagem que nós colocamos encerrando esse capítulo, Cura e Libertação, uma mensagem que é atribuída a Santo Agostinho a respeito da morte. Eu quero que com essa mensagem você cure essa dor da revolta, da tristeza que sente pela partida dos entes queridos. Sinta nessa mensagem como se esse ente amado, esse familiar querido, essa pessoa que você ama, que está no mundo espiritual, está falando com você agora. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo, como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu estou vivendo agora no mundo do Criador. Não utilize um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriem, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem sombra, nenhum traço de sombra de tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Por que eu estaria fora dos seus pensamentos, agora que estou apenas fora de suas vidas? Eu não estou longe. Apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua, linda e bela, como sempre e sempre foi. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro.